Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos. Como é bom a gente ter um local preparado com carinho, né, para nos acolher, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, refletir, pensar em como a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia as reflexões, que é o mais importante, né, porque ouvir é bom, mas a gente fazer esse movimento de colocar em prática, né, de ir pensando em cada reflexão aonde que se encaixa no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas dificuldades, né? E hoje o tema, a conquista do paraíso. Quando a gente fala paraíso, é um tema que permeia a nossa sociedade desde tempos muito remotos, né? Se fala em céu, inferno, algumas pessoas sabem o que é, onde será que fica, outras ficam em dúvida. Então, a ideia foi fazer uma busca dentro da nossa doutrina, dentro das referências que nós temos, para trazer essa reflexão, para a gente pensar um pouquinho. E, principalmente, como que a gente faz para chegar? Como alcançar o céu? Ou como evitar o caminho contrário, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fazendo essa revisão, assim, na literatura, nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, uma frase assim: cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E Emmanuel também nos traz: permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. O céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, se nós imaginamos as nossas situações no dia a dia, uma situação de conflito, de briga, de discussão, de irritação, qual será, né, o nosso destino íntimo? Para onde que a gente vai lá dentro nessas situações? Será que a gente vai para o céu ou para o inferno? Né, em cada situação difícil que a gente passa. Se a gente imaginar uma situação de discussão, de irritação, de decepção, não é errado a gente ter esses sentimentos na nossa materialidade, no nível evolutivo que nós estamos, né? Às vezes um pouquinho com um passo um pouquinho à frente, outro um pouquinho mais atrasado, mas a grande média do planeta Terra é a mesma, né? Tanto que estamos encarnados aqui, né? Então nós temos ainda muitos sentimentos materiais, muitos sentimentos inferiores que a gente está tentando melhorar, está buscando essa melhoria. Então não é errado nós sentirmos. Mas à medida que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, que nós vamos buscando essas boas obras que nos inspiram, que nos fazem refletir, nós vamos mudando a forma como nós reagimos a esses sentimentos, né? Nós vamos voltando para o nosso ponto de equilíbrio de forma mais rápida. Porque mesmo dentro da psicologia se fala, né, que não é errado a gente sentir raiva, não é errado a gente ficar deprimido com alguma coisa, mas o normal é que a gente consiga fazer essa volta para o nosso equilíbrio, né? E a doutrina espírita e o evangelho nos ajudam muito nisso, né? A nos equilibrar novamente. Então, com o passar do tempo, a gente vai melhorando isso, né? Vai fazendo com que, quando alguma coisa sai do nosso controle, o inferno não seja mais o primeiro destino que a gente pensa, né? Nessa nossa irritação, naquela reação exacerbada. Então, vamos fazer um treinamento hoje, né? Começar a praticar algumas coisinhas para que o inferno não seja mais o primeiro lugar de destino na hora da irritação. Vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? O outro não existe para te agradar ou desagradar. O outro existe para te ensinar. Inclusive, quando a gente vê alguma pessoa fazendo alguma coisa errada, também é um ensinamento, né? Porque a gente já pensa o que não se deve fazer, como não se deve agir. Às vezes, quando a gente vê alguém tratando mal uma pessoa, a gente se coloca no lugar da pessoa e vê, ninguém gosta de ser maltratado, né? Então, é um ensinamento também. Ninguém é culpado pelo que você está sentindo. E é você que opta pelos sentimentos que tem. Então, aqui entra a nossa questão do livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher os sentimentos que ficam. Aqueles pensamentos que vêm, às vezes, repetitivos, né? Pensamentos com vibração baixa.
A Lúcia, nossa colega lá de Mafra, ela fala que ela tem uma tesoura enorme no pensamento dela, que quando vem pensamento ruim, ela imagina cortando aquele pensamento. Às vezes é uma prática que auxilia, né? Porque tem pensamentos que vêm e não são nossos, são inspirações negativas, né? Vibrações baixas. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher ficar com aquele pensamento ou não. Essas intuições vão vindo o dia todo, mas é a nossa decisão de querer acatá-las ou não, de alimentá-las ou não, né? Cortar com essa tesourona ou alimentar isso e ficando cada vez mais dentro daquele pensamento. Então, por mais complicada que a situação seja, a irritação só piora, né? Quando uma pessoa recebe uma notícia inesperada e grita, faz um barulho, briga com quem está em roda, essa agitação reverbera no ambiente, né? Às vezes fica tão pesado que a gente se sente sufocado quando está perto de uma pessoa assim. Então, ninguém é culpado pelo que nós sentimos e nós optamos por esses sentimentos, vale quando a gente tem essa educação dos sentimentos, né? Se a gente for pensar numa situação, por exemplo, em casa, com os filhos pequenos, os filhos ainda não têm a educação dos sentimentos, né? Ainda não sabem muito bem como lidar com as emoções. Então, nesse caso, nós somos responsáveis pelos sentimentos que nós estamos causando, né? Nós somos responsáveis pelo ambiente que nós criamos ao nosso redor. Como que a gente está contribuindo para esse ambiente? Será que a gente está colaborando para construir um ambiente de paz? Ou está levando irritação, às vezes a maledicência, que não é, quando a gente fala maledicência, não é só maldizer, não é só falar mal. Às vezes um olhar que a gente lança quando falam de alguma pessoa, né? Você já tem algumas pessoas que têm o costume de olhar de jeito ruim, assim, que você já vê que está querendo denegrir a pessoa, que está querendo rebaixar a pessoa, né? Então, a maledicência às vezes está no olhar também, não só na fala. E a gente pode cuidar isso, né? Na doutrina espírita, a gente entende que céu e inferno não são locais físicos, né? Não é um local determinado, mas é o nosso estado de espírito, né? Tem a ver com como nós estamos nos sentindo. E levando isso em consideração, a gente vê que durante o dia a gente oscila nesses dois lugares conforme as nossas reações e conforme os nossos sentimentos. Então, quando a gente fala assim, uma frase, muitas vezes que a gente ouve, quero que o fulano vá para o inferno. Dói, né? No ouvido a gente ouvir isso. Mas quando a gente fala isso, a gente entra numa sintonia que antes da gente mandar a pessoa, a gente já está lá na porta esperando, né? Porque é impossível você desejar uma coisa tão grosseira para uma pessoa sem você entrar naquela sintonia vibracional, né? Então, quando a gente tem que cuidar o que a gente deseja, antes desejemos que a pessoa vá para o céu, né? Que aí a gente vai entrar nessa faixa vibratória e vai chegar lá primeiro também. Então, para a gente cuidar, né, esses sentimentos ruins que fazem mal para a gente, né? Claro que a energia chega às pessoas, né? Mas faz mais mal para quem sente. Você não tem controle de nada, por mais que acredite que tenha. Então, quando a gente fala na questão de controle, se a gente achava que tinha controle de muita coisa, veio a pandemia para nos mostrar que nem tanto assim, né? Muitas coisas não estão no nosso controle. Às vezes nós temos a sensação de estar controlando, de estar organizando, mas vem algumas coisas que saem tudo da nossa rota, né? E a gente tem que se readaptar, tem que criar novos caminhos, buscar novas formas de viver e de conviver. Então tem uma frase da Joana que diz assim: lembre-se, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o seu corpo e deixará este planeta para ingressar numa nova fase de existência. Abra mão do controle, só assim terá domínio sobre si mesmo e sobre sua vida. Controle é um reflexo do medo. Já o domínio é um reflexo do estado de ausência absoluta de tensão interna e de seu encontro com a paz. Como é verdadeiro, né? Falando disso de controle, a gente viu quantas pessoas que relatavam que conseguiram voltar a respirar direito quando desligaram a televisão, né? Quando pararam de sofrer aquela influência de notícias ruins o dia inteiro, de pavor que foi criando uma ansiedade. As pessoas já não conseguiam respirar por ansiedade, não era nem pelo vírus, né? Porque a ansiedade, a gente respira aqui em cima, começa a faltar ar, e a gente viu muitas pessoas relatando isso.
Então, a gente tem que ter esse controle, né, esse controle de o que estamos ouvindo, né, quais são os assuntos que chegam até nós. E aí, quando nós pensamos em que está tudo conectado, desde muito antigamente, um exercício para a gente treinar essa falta de controle, que é bom a gente ter às vezes também, né, deixar a corda solta um pouco, não se preocupar tanto, não colocar uma preocupação exacerbada, né? Tem estudos que mostram que 80% dos nossos pensamentos negativos durante o dia não se concretizam. Então, é muita energia despendida sem necessidade, né? Então, vamos pensar um pouquinho, né, no nosso dia a dia. Um exemplo muito prático, assim, do que a gente pode ir soltando essa corda. Quando a gente fala em Kardec, antes dele ser o codificador da doutrina, quando ele era o professor Rivaio, né, aluno de Pestalozzi, ele veio dessa escola. Pestalozzi era um pedagogo suíço que tinha um entendimento muito diferente da educação. Entendia a criança como um ser integral. Então, ele entendia assim: a criança como um ser integral traz consigo potenciais sublimes que devem ser auxiliados em seu desenvolvimento. Ele acreditava que a educação devia desenvolver harmonicamente todo o ser humano. E o objetivo do ensino da escola de Pestalozzi tinha uma formação tripla: intelectual, física e moral. Então, para isso, era necessário incentivar a reflexão, o sentimento e a vivência. E nós vemos que essa linha de pensamento, essa linha de ensino, auxiliou muito Kardec na própria codificação da doutrina. Porque ele, tendo esse entendimento de ser integral, ele também entendia que não era só físico, né? Que tinha essa parte mais sutil, quando ele começou a receber a missão de decodificar a doutrina espírita. E lá nas crianças, quando a gente fala nessa questão de reflexão, de vivência, de experienciar, como elas precisam fazer isso. E quando nós controlamos demais, nós seguramos demais a corda, nós tolimos os nossos filhos, né? Tolimos as crianças, não deixamos elas experienciarem. Às vezes, quando é casal novo, normalmente, né? Vamos ver se quem teve filhos aí, né, no casamento vai se lembrar disso. Como que era a casa antes dos filhos? Tudo arrumadinho, vasinho de flor, com água trocada de vez em quando, objetos de decoração, né, de louça. E aí, quando vem a criança, a gente já começa a mudar a decoração da casa, né? Já começa por baixo, retirando tudo que pode quebrar, que pode machucar, né, que pode estragar, e vai mudando a decoração da casa. A gente já vai controlando o ambiente para preparar. Quando a criança começa a fazer a introdução alimentar, lá pelos seus 6 meses, se a gente deixar a corda solta, eles fazem a maior bagunça. É coisa linda de ver, né? Uma criança toda melecada de fruta, de papinha, de sopa. Eles gostam, eles querem pegar, querem sentir a textura. E eu queria fazer um link com essa educação de Kardec e de Pestalozzi, de como era diferente já a educação que eles propunham naquela época, e como hoje a gente está vendo respaldo na ciência também disso, porque eles dizem, os pediatras hoje em dia, né, da importância das crianças viverem, terem essas vivências. E aí, se a gente olha aqui, uma criança lá com o controle, né, babador, não pode encostar em nada, uma papinha batidinha, controladinha ali, que não, a criança nem sabe o que tem dentro da papinha, e a outra que ela está vivendo a comida, né? Qual será que está no paraíso já daquelas duas ali, né? E esse é só o início. Depois, quando a gente passa para a parte dos adolescentes, né, começam a ajudar em casa com muita boa vontade, né, que adolescente adora ajudar a lavar louça. Aí a gente vê o filho lavando a louça na pia e o vidro de detergente fazendo assim em uma lavada, né? Aquela espumeira que não sai nunca mais da louça, e daí a gente pensa, vou tomar as rédeas. Não, deixa que eu lavo, eu vou fazer mais rápido, eu vou gastar menos. Mas não dá, né? A gente tem que frear, engolir, esperar, ter paciência para deixar eles experimentarem. Daí vai 1, 2, 3 vidros de detergente, começa a perder a graça, a espuma, né? E aí eles começam a entrar na linha correta da lavagem da louça, né? Que a ideia é só lavar a louça. Então, isso
se a gente for um pouquinho mais para frente, nisso, né, de segurar demais a corda, vai para o mercado de trabalho, se a gente também tem muito controle, começa a absorver tudo que está ao redor, né? Não, eu faço, deixa que eu faço mais rápido, deixa que eu faço mais bem feito, deixa que eu faço. E vai enchendo, vai tirando a nossa paz, porque a gente não vence tanta coisa assim, tantas responsabilidades, né? Então a gente tem que procurar levar com um pouquinho mais de leveza. É a nossa obrigação de pais colocar ordem na bagunça, né? Organizar. Mas a gente também às vezes tem que pensar, será que não está demais? Né? Será que dá para soltar um pouquinho? Dá para deixar eles experimentarem desde pequenininhos, né, a casa, viverem a casa, se sentirem pertencentes, né? Então, seguindo, mais um tópico, né, desse treinamento. Viva com mais simplicidade e realidade. O verdadeiro paraíso não é virtual, como hoje em dia a gente vê muito, né? Muitas pessoas vivendo no virtual e deixando de viver no dia a dia, no físico, no presencial. E ele também não vem de armários cheios de ostentação. As virtudes imperecíveis, que são aquelas que nós levamos conosco quando partimos daqui, que é o verdadeiro paraíso. É tudo que não perece, que não fica aqui nesse mundo, né? Que é o que a gente leva no nosso coração. O verdadeiro reino de Deus que Jesus nos prometeu, que nos ensinou a buscar, que na verdade é dentro de cada um. Né? Não é fora, não é um reino de castelos, de riqueza, de domínio, de poder, mas é um reino de amor, de paz, que quando a gente conquista essa paz interior, nada do que acontece fora tira a nossa paz. Né? A gente pode se abalar num primeiro momento, mas a gente consegue recobrar, como foi falado no início, consegue se reequilibrar, consegue voltar para o nosso eixo. E essa é a vida com simplicidade, com realidade, né? Tudo que Jesus fazia era de uma simplicidade ímpar. Né? Não tinha ostentação, não tinha rebeldia, era amor, caridade e simplicidade. Aqui no interior a gente tem um dizer que fala caixão não tem gaveta. Né? Conhecem esse dizer? Não precisa, né, de gaveta, porque se a gente não leva nada que é material, né, vai precisar de gaveta para quê? E quando a gente vê aquela passagem da porta estreita que Jesus falava, a gente vê que as bagagens físicas não passam realmente nessa passagem estreita, né, nesse pequeno facho de luz ali que conduz ao céu. E tem uma bagagem que é muito mais pesada do que essa bagagem física de armários cheios de comprar, que é a bagagem espiritual. Uma bagagem muito pesada, negativa, que é a mágoa e o ressentimento. Essa não passa nessa porta de jeito nenhum. A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de deixar essa bagagem para trás. E ela é tão pesada que tem estudos que mostram que cada vez que a gente tem uma situação de estresse, nós temos uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse no organismo, né? E cada vez que a gente revive essa situação, a gente tem essa descarga de estresse novamente. Porque o nosso cérebro entende que a gente está vivendo aquilo de novo. Então, imagina uma pessoa que leva uma mágoa e revive isso todos os dias da sua vida durante 10 anos. Quantas descargas de cortisol, quanto está fazendo mal para o seu corpo, além do espiritual, para o seu corpo físico, que nós temos a obrigação de cuidar aqui, né, que é o nosso veículo de passagem pela Terra. Então, imagina a gente ouve tantas histórias de mágoas que são levadas pela vida inteira, por mais de uma vida, né? Não tem tantos livros do próprio Chico que nos trazem esses obsessores que levam essa mágoa por centenas de encarnações. Então é uma mágoa, é uma bagagem que não passa pela porta estreita do reino do céu, do paraíso. A gente não vai conseguir chegar lá se a gente tiver essa bagagem grudada nas nossas costas. Emmanuel pondera sobre um trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus. Essas epístolas eram cartas que Paulo fazia para as comunidades, né? Como hoje em dia a gente vê na internet dicas de tudo que é coisa, Paulo dava dicas para as comunidades, né, de como seguir o Evangelho de Jesus. Ele conhecia a vivência dessas comunidades, sabia da materialidade, desse apego, algumas muito voltadas para coisas difíceis da matéria, então ele ia mandando essas cartas orientando, porque ele não conseguia ir a todas as comunidades, mas através das epístolas, das cartas, o Evangelho de Jesus chegava a tantos locais.
E nessa epístola de Paulo aos Hebreus, ele diz assim: portanto, também nós, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. Quando ele fala nessa corramos com perseverança, Emmanuel faz um adendo, uma reflexão, dizendo: na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando, tirando todo o fardo inútil. E ele continua trazendo alguns exemplos do que nós precisamos deixar para trás. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, que normalmente é aquele que exercita a nossa capacidade de tolerância, né? De benevolência, de entendimento. É o irmão que ainda não atingiu o mesmo grau evolutivo, e nem sempre a gente está falando isso dizendo que nós estamos acima né, na parte evolutiva. Às vezes nós ainda não estamos entendendo o ponto de vista dos outros irmãos. Né? É a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu atrasando a jornada, tudo isso nos servindo de alerta para não agirmos assim. Também temos no dia a dia o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. Se quisermos alcançar o objetivo, precisamos deixar todos esses impedimentos de lado e correr com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. E aí, para deixarmos tudo isso para trás, será necessário grande esforço para trocar essas bagagens por virtudes? Kardec fez essa pergunta para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, quando ele estava escrevendo, no capítulo que fala da perfeição moral, a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E olha a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então vejam, eles nos falam que esforços muito insignificantes, então está ao nosso alcance, né? Tem um comentário do espírito Miramês sobre essa questão 909 que diz assim: más inclinações, vícios, paixões, nascem da ignorância das leis naturais. Estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor, em evidência nos homens que rejeitam a disciplina, crescem nas almas que não perdoam. Devemos fazer esforços em todos os sentidos, eliminando as paixões que tomaram o lugar das virtudes e deixando que o Cristo se manifeste em nós, criando ambiente para Deus na nossa consciência, de modo que Ele e o Pai fiquem mais visíveis na nossa vida. E como vencer essas más inclinações, né, que são esses defeitos morais que todos nós temos? Às vezes deixamos escapar esses comentários maldosos, os olhares, né, os vícios, o que é mais fácil às vezes. E aí nós precisamos deixar de lado a preguiça moral, que talvez seja o pior tipo de preguiça, né? É a preguiça de conhecer, a preguiça de se melhorar. Às vezes, ficar no comodismo, naquele lugar que a gente está tranquilo, que não precisa fazer esforços, né? Não precisa ler mais. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo: ah, mas eu até queria ir lá no centro, sabe? Assistir as palestras. Mas nos estudos não, porque querem que a gente leia tanto, né? Tanta coisa que tem que ler. Mas é tanta coisa boa que a gente tem disponível, né? Quantas obras maravilhosas nós temos à nossa disposição, gratuitas, na internet, nas bibliotecas dos centros. Livros que a gente troca com os amigos, né, com os colegas, que trazem tantas informações valiosas, que nos fazem refletir, nos fazem mudar a nossa forma de encarar a vida. Né? Então a gente tem que deixar essa preguiça de lado, preguiça de buscar, de entender, de ter fé, né? Porque quando a gente tem essa preguiça, a gente também não chega no ponto de acreditar na fé, de viver a fé. A preguiça moral tira tudo isso de nós, né? Nos impede, atrapalha, é um empecilho. Quando a gente vê
O nosso tempo livre, falando dessa preguiça moral, o que a gente faz no nosso tempo livre? Né? Fica horas, às vezes, no telefone. Hoje em dia a gente tem um problema com os adolescentes, muitas vezes, né? Como é difícil tirar da frente das telas, né? Traz tantos problemas de desenvolvimento, não tem convívio familiar, às vezes ou está na tela do telefone ou está na frente da televisão. Não que não seja necessário hoje em dia, a gente não pode estar desconectado do mundo, mas a gente pode dosar o tempo, né, para aproveitar da melhor forma, aproveitar para nossa melhoria, para nós irmos, quando for a nossa hora de partir, levando uma bagagem melhor, que vai facilitar essa passagem, que vai facilitar o nosso trabalho. Quanta coisa a gente pode fazer em prol do próximo quando a gente aprende, quando a gente deixa o egoísmo de lado e coloca o nosso conhecimento a favor do próximo, da sociedade, da comunidade, né? Divide, compartilha o que você sabe. E para isso a gente tem que aprender, né? E só se aprende deixando a preguiça de lado. Então, quando nós queremos mudar as atitudes e não sabemos por onde começar, o Evangelho de Jesus tem esse poder maravilhoso de mexer no nosso íntimo, de transformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Nós começamos a vigiar o que pensamos, de que forma, né? Mudar os nossos pensamentos, sabemos o caminho de onde buscar a mudança dos pensamentos. No lugar de crítica, colocamos o olhar fraterno. No lugar da discussão, a compreensão e a prece. Quando erramos e nos arrependemos, sentimos vergonha do que falamos, né? Pensamos nisso, já é um sinal de mudança. Às vezes demora anos para a gente conseguir mudar um hábito, uma atitude, mas os pequenos passos que nós vamos dando no dia a dia tornam isso possível, né? Então precisamos seguir com essa conquista. E eu trouxe uma mensagem da Joana de Ângeles. Não é muito curta a mensagem, porque é difícil a gente resumir as falas da Joana, do Emmanuel, né? Como é difícil a gente tirar frases das falas, das mensagens dele, tirar só um pedacinho, porque cada frase traz tanto ensinamento, é tão bom de ouvir, então eu vou compartilhar com vocês. O nome da mensagem é A Reforma Íntima, que trata justamente do que a gente precisa melhorar lá dentro, né? Quanto puderes, posterga a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Provocado pela perversidade que campeia à solta, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Espicaçado pelos desejos inferiores que graçam, estimulados pela onda crescente do erotismo e da vulgaridade, gasta as tuas energias excedentes na atividade fraternal. Empurrado para o campeonato da competição na área da violência, estuca o passo e reflexiona, assumindo a postura da resistência passiva. Desconsiderado nos anseios nobres do teu sentimento, cultiva a paciência e aguarda a bênção do tempo que tudo vence. Acoimado pela injustiça ou sitiado pela calúnia, prossegue no compromisso abraçado sem desânimo, confiando no valor do bem. Aturdido pela compulsão do desforço cruel, considera o teu agressor como infeliz amigo que se compraz na perturbação. Desestimulado no lar e sensibilizado por outros afetos, renova a paisagem familiar e tenta salvar a construção moral doméstica abalada. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje no campo das paixões desgovernadas caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, a requeimarem por dentro passados os primeiros momentos. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. O homem revela sabedoria e prudência no momento do exame, quando está convidado à demonstração das conquistas realizadas. Parentes difíceis, amigos ingratos, companheiros inescrupulosos, coidealistas insensíveis, conhecidos descuidados, não são acontecimentos fortuitos no teu episódio reencarnacionista. Cada um se movimenta no mundo, no campo onde as possibilidades melhores estão colocadas para o seu crescimento. Nem sempre se recebe o que se merece. Antes,
são propiciados os recursos para mais amplas e graves conquistas, que darão resultados mais valiosos. Assim, aprende a controlar as tuas más inclinações e adia o teu momento infeliz. Lograrás vencer a violência interior que te propele para o mal, se perseverares na luta. Sempre que surja oportunidade, faze o bem, por mais insignificante que te pareça. Gera o momento de ser útil e aproveita-o. Não aguardes pelas realizações retumbantes, nem te detenhas esperando as horas de glorificação. Para quem está interessado honestamente na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas. Então, queridos irmãos, é chegada a hora. Tomemos o trono definitivo neste reino que está aqui dentro e nos foi ofertado com todo amor de Pai. Usemos o nosso livre-arbítrio para não mais nos desviarmos do caminho correto, não mais cedermos às distrações do mundo. Mantenhamos o foco em Jesus e não haverá erro. O bom conselheiro tem as mãos sempre estendidas e é a nossa boa vontade em melhorar que nos permite alcançá-las e sentir que conquistamos o verdadeiro paraíso. Somos donos de nós mesmos quando vencemos as nossas más inclinações e temos em bases firmes o reino de Deus dentro do nosso coração. Então, após essas reflexões, que a gente possa levar para o nosso dia a dia, né? E buscar essa conquista do nosso paraíso, daquele que ninguém pode tirar de dentro de nós, do verdadeiro reino dos céus que a gente vai construindo dia a dia. Bom, obrigada pela atenção, que vocês possam voltar para casa todos em muita paz e levar essas reflexões para os seus familiares também, né? Que a gente possa colocar em prática.